Olá para você do Fute Rede, você que está nos assistindo agora. Hoje vamos falar da rodada do Brasileirão. Grandes jogos, times grandes tropeçando, quem está lá na ponta tropeçando, quem está lá embaixo subindo. Mas antes de falar disso, acione o sininho, curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição. E aí, Eduardo, o que você me diz dessa rodada doida? Não é o Isca doido mais, é a rodada doida. Vamos falar da rodada do Brasileirão, mais uma rodada completa, rodada 22, praticamente completa, só falta um jogo só que será realizado na noite dessa segunda, que falaremos depois. Vamos analisar jogos um pouquinho. Primeiro tivemos o jogo Bragantino 4, Bahia 0, em Bragança Paulista. Olha o Bragantino aí conseguindo uma boa vitória. O Bragantino é que nem a gente já falou há umas lives atrás aí, é estranho aquele time tá lá embaixo, né? Mas com essa vitória já subiu um pouco, né? Está com 26 é um time pontos. Que joga assim. Não é time para brigar por título, mas eu não vejo o Bragantino brigando lá embaixo, né? Eu acho que é um timinho arrumadinho para estar lá embaixo. Tem time muito piores. Sim, com certeza. Você vê no papel, tem jogadores individualmente de qualidade, como o Claudinho, o Arthur, bons jogadores. Temos o fazedor de gol, o Ítalo, o Alejandro, e tem jogadores chegando. Chegou o Elinho, que do São Paulo, chegou no Bragantino agora há pouco tempo, chegou e já fez gol contra o Bahia. Tem o Lucas Evangelista, que foi revelado pelo São Paulo também. Tem o goleiro Júlio César, ex-Corinthians, que também está lá. Então tem bons jogadores do time do Bragantino. Tem o Raul, que é bom jogador também. E o Bahia parece que está se complicando. O Bahia vem numa temporada, em comparação com as últimas, uma temporada bem ruim, bem abaixo, né? O Mano Menezes parece que não conseguiu encontrar muito aí. Lógico que teve uma crescente. O Mano Menezes conseguiu dar uma crescente do que era o Bahia. O Bahia tá melhor do que estava. Mas ainda não é o que era os outros anos, né? O Bahia teve bem melhor nos outros anos. E o Bahia tá na 10ª posição com 28 pontos. E o Bragantino na 12ª com 26. E o engraçado é que o Bragantino tá lutando contra o rebaixamento, sim. Apesar de estar na 12ª posição. Que do 12º ao 17º, que é o primeiro na zona de rebaixamento, é uma diferença de apenas 2 pontos. A parte de baixo na tabela está muita gente disputando. Inclusive tem Vasco, tem Sport, tem Corinthians, no meio desses times aí. Meio embolado. Tivemos também a vitória do Atlético Paranaense 1-0 sobre o Santos. O Santos jogou com o time alternativo, né? Mas não justifica, né? Jogou com o time alternativo e ganhou do Inter. Sim, circunstâncias. Tá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, mas o Inter foi mal também, né? O Inter a gente vem falando bem mal, né? Mas assim, uma boa vitória do Atlético Paranaense, né? Parece que tá se reencontrando o Atlético Paranaense. E o Santos é aquilo, né? O Santos é um serrote, né? Joga bem, joga mal. Mas eu não tenho muito falado do Santos, que não tem muito o que se esperar do Santos. É um time limitadíssimo. Você tá entendendo? O que se ganha jogos aí no Santos é vestiário. O Cuca, a gente sabe que ele não é um técnico de tática, essas coisas, ele é um técnico de vestiário, um motivador, e é o que tá fazendo essa engrenagem rodar aí. Porque é muito limitado esse time, é muito fraco o time no papel. Eu acho o time limitado no contexto de elenco. Tem um elenco limitado, não tem um elenco extenso de bons jogadores. Mas eu acho que dentro de campo tem um time bom, sim. Tem, mas você vê bem, mas quando sai um ou outro, que você falou, o problema é o elenco, é muito limitado. Sim. Né? Quando vai para a seleção... Mas não individualmente. Não, individual. Os 11 jogadores é um timinho bom. Se você pegar os 11 titular, né? Tipo assim, mas o problema é as peças para repor, né? Isso, exatamente. Basicamente isso mesmo. Como o campeonato é longo e está disputando 2 campeonatos, se complica, né? Mas querendo ou não, foi uma estratégia boa do Santos, porque jogo difícil contra a LDU lá em Quito, altitude muito alta, lá a LDU tá fazendo uma boa campanha nessa temporada, é muito forte lá jogando no Equador, e é um jogo que o Santos tem que se poupar sim, tem que se poupar mesmo, eu concordo, apesar da derrota, eu concordo que o Santos tem que se poupar, porque é um jogo bem complicado na terça-feira, LDU e Santos. Perdeu, mas é um resultado aí. Não é nada de anormal também. Né? E não desgarrou do lado de cima, né? Isso é importante. Tivemos também a vitória do Flamengo, 3-1 sobre o Coritiba. A primeira vitória do Rogério Ceni, né? Te convenceu? Não, porque o Coritiba é um time, para mim, bem fraco. O Coritiba é um time aí para lutar lá embaixo, está lutando lá embaixo. É um time muito limitado. E para mim não me convenceu, não. Isso daí, para mim, não é mais que obrigação do Flamengo vencer.
A pessoa pode falar até que eu tô sendo duro, mas eu acho que não é que eu tô sendo firme nas palavras. Eu acho que alguma parte da imprensa já tá falando que o time evoluiu e tal. Não, evolução contra o Curitiba não dá pra ver. Evolução você vai ver contra o time mais forte. Quando pegar um time de mais camisa que tá almejando o mesmo que o Flamengo está almejando, que é o título brasileiro. Não dá pra você fazer comparações contra o Curitiba, porque contra o São Paulo, os 2 jogos do Flamengo jogou mal contra o São Paulo. Aí é que nem você falou, né? Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né? É outro patamar. Não adianta, que nem você falou, não adianta comparar ele com o Curitiba, que é outro patamar. Nós vamos ver agora se o Rogério Ceni vai fazer um bom trabalho ou não, né? Que nem você falou, é cedo ainda para ver, mas a gente vai ver o resultado dele agora na Libertadores, agora, quando pegar um time que nem você tá falando. É um time que tá ali brigando para ser campeão, né? Não um time que tá brigando para ser rebaixamento. Aí é desleal a comparação, né? É o que você falou, não fez mais que obrigação ganhar e ganhar bem. Sim, o time que quer ser campeão. Venceu, então, mas não é nada que podemos falar aí que o time campeão tá voltando a jogar como campeão, nada disso, não. Para mim, muita calma aí que tem de evoluir. Não é só que a torcida do Flamengo tem que ter paciência, que derrotas vão vir. Naturalmente vão vir derrotas, porque querendo ou não, um trabalho em construção no meio da temporada. Tivemos também Goiás 1, Palmeiras 0. O Palmeiras que foi com o time todo remendado, né? Cheio de desfalques pelo Covid-19. Então também não é que nem você falou, não é o Palmeiras que jogou, é o Palmeiras, mas que nem você falou, muito remendado e perdeu de 1-0, resultado natural pelas circunstâncias do jogo que foi. Então não vejo nada demais. Pena que o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de encostar mais lá em cima. Só isso. E também teve o Mike expulso também, né? Que prejudicou muito a vida do Palmeiras. E deixa claro aqui também o gol do Goiás, né? O gol do Goiás aí no apagar das luzes foi o gol do Goiás e um golaço. O gol do Goiás foi marcado pelo Figueira e foi um belo gol, um petardo de fora da área, praticamente no ângulo do goleiro Everton. Foi um golaço do time do Goiás que garantiu a vitória já na reta final do jogo na Serrinha, em Goiânia. Bom resultado para o Goiás. Mas o Palmeiras também é um time que perdeu o jogo, tudo bem, tá desfalcado. Mas eu penso o seguinte, por outro lado, o Palmeiras é um time que tem um elenco muito grande, apesar dos desfalques pelo Covid, é um time que entrou algumas peças ali que dá para resolver. Talvez falta um pouco também. Eu sei que o Covid é muito desfalcado, mas só que o Santos, por exemplo, que nem contra o Inter, tá desfalcado pelo Covid, é uma coisa, o Palmeiras é outra situação, porque o Palmeiras tem um grande elenco. Não posso falar pela derrota, assim, é uma coisa que acontece. Mas eu acho que não é muito justificável a derrota apenas pelos desfalques pelo Covid. Entendi. Tivemos empate do São Paulo também, 1-1 com o Vasco, no Morumbi. O que você me fala desse empate do São Paulo? Do meu candidato ao título? Para mim o São Paulo no primeiro tempo foi mal, não jogou bem, não conseguiu sair da marcação do Vasco e acabou achando o gol ali num erro individual do time do Vasco. Num erro ali atrás na zaga do Vasco, o São Paulo achou um gol com o Luciano já para empatar o jogo, porque saiu perdendo. E para mim o Diniz começou mal ali, começar com o Léo em campo, para mim de começar com o Diego Costa, porque ele começou com o Léo para quê? Para ter uma saída de bola da zaga. Mas ele saía muito da zaga e deixava no contra-ataque, o São Paulo ficava muito exposto. E foi de uma dessas exposição que acabou tomando o gol. O gol que originou aí o primeiro gol do Vasco da partida, que deixou o Vasco na frente e deu mais dificuldades para o São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo melhorou. Ele mexeu bastante, ele tirou o Vitor Bueno, tirou o Luan, perdão, e pôs o Vitor Bueno e tirou o Juan Fran para pôr o Tietê. O Juan Fran não é um lateral ofensivo, o Tietê já tem mais essa característica. O time ficou mais leve em campo, que estava pesado. No primeiro tempo, o São Paulo teve pouca movimentação. No segundo tempo, o time movimentou bastante, criou umas jogadas, mas não foi o suficiente para quebrar a zaga do Vasco, o ferrolho que o Vasco fez, que foi o Vasco defensivamente foi praticamente perfeito. Isso não foi perfeito por causa do erro lá atrás. Então, o São Paulo no segundo tempo foi melhor, mas não foi suficiente para quebrar aí a zaga do Vasco, que foi muito bem. E o destaque aí para o goleiro Lucão do Vasco, que fez uma excelente partida, defendeu uma bola de cara a cara com o Brenner, defesa de futsal do Lucão, boa defesa do Lucão e boa partida do Lucão também. E o Lucão só estava jogando porque o goleiro do Vasco, o
Agora me fugiu o nome, goleiro do Vasco. Ele está com Covid, o titular, o Fernando Miguel. O Fernando Miguel ele está com Covid e não está jogando, então jogou o Lucão, que é da base do Vasco, e fez uma excelente partida. Estamos com falar em goleiro, né? A gente está com uma safra boa de goleiros novos, né? Sim, bastante goleiro bom. O Hugo do Flamengo, o Lucão do Vasco, dentre outros, né? Tem bastante goleiro bom aí pintando. João Paulo dos Santos. É isso que eu tô falando. A gente tá com uma safra boa de goleiros. O João Paulo dos Santos é um bom goleiro. O Lucas Perry, goleiro reserva do São Paulo, também é um bom goleiro. Tem uma safra de bons goleiros realmente chegando aí no mercado. Aí. Tivemos também um empate e o São Paulo perdeu a chance, né? De assumir a liderança do campeonato aí, né? Com esse empate. Mas lembrando, né? Assumir a liderança com 2 jogos a menos, né? 3. 3 jogos a menos? 3. Ceará, Botafogo e Goiás. Então, você vê que pela rodada, eu acho que foi um bom resultado para o São Paulo. Pela rodada. Eu não achei, não. Eu acho que esses pontos aí em casa que no final do campeonato vai fazer diferença. Não tá fazendo tanto porque ninguém embalou. Nenhum time tá conseguindo ter uma sequência de vitórias. Não. Todos os times estão oscilando muito. É o campeonato, acho que dos últimos anos do Brasileirão, que tem mais oscilação. Não sei se é por conta da pandemia também, que os times aí se prepararam meio na turbulência aí para o campeonato, mas o campeonato aí mais oscilação de todos os times no geral dos últimos anos. É um campeonato que está muito em aberto, né? Sim. Muito. Não me lembro de outro campeonato tão em aberto desse jeito. Tanto na parte de cima, tanto na parte de baixo da tabela. Isso, está muito em aberto esse campeonato. E tivemos empate também, falando de campeonato em aberto. Ceará 2, Atlético Mineiro também 2, lá em Fortaleza, no Castelão. Olha o Atlético também. Dando bobeira também. E o Ceará... Foi no Castelão? Foi. Foi contra o Ceará? Foi. Porque o Ceará lá é encardido, hein? Sim, lá é complicado jogar com o Ceará. E teve o gol do Ceará, sabe de quem? Do Felipe Viseu. Estreou pro Ceará, fez o gol e na comemoração sentiu a panturrilha e foi substituído. O Keno fez o gol ou não? Fez, foi um gol de pênalti. É que nem eu falei pra você, por isso que eu falei que devido às circunstâncias, o resultado do São Paulo não foi tão ruim, por causa disso que eu tô falando, quer dizer, o Atlético também não embalou, não ganhou, era a chance de abrir aí, não conseguiu. Sim. E lembrando que dos times que estão na ponta, o Atlético é o único que está disputando só um campeonato. Exatamente, tá fora de todos os outros aí que estavam disputando, né? Todos os outros não, né? Copa do Brasil estava disputando, não, e também a Sul-Americana, foi eliminado no começo da temporada, eu acho que na época nem era o São Paulo, era o técnico, era o Dudamel. Copa do Brasil foi eliminado com o Dudamel de técnico também. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, né? É para estar, em termos físicos, é para estar voando esse time, né? Porque é só um campeonato. Quer dizer, o que eles têm para ganhar? Ou é esse, não tem outro, não. Isso, não tem outro campeonato. Mas é um resultado, assim, que não é atípico, porque o Ceará jogando lá nos seus domínios é um time muito forte. Muito forte, lá ele joga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas como o Atlético está aspirando a ser campeão, lógico que todo time está jogando para ser campeão, mas ele está lá na ponta, eu acho que eu acho que poderia sair com a vitória, porque não seria nada de estranho se o Atlético tivesse ganhado lá. Não, também não. Ou o Ceará também, qualquer um que vencesse. Isso, era 50% para cada lado. O único resultado atípico ia ser uma goleada, do contrário, do contrário, para mim, não tem nada atípico aí. Tivemos também mais uma derrota do Internacional, hein? Perdeu de 2-1 para o Fluminense em seus domínios. Perdeu em casa. Nossa, isso a gente acabou de falar agora no dislike agora há pouco, né? Que você falou do Fluminense, né? Do Atlético, né? Ou do Inter, quer dizer. Como vem caindo o Inter? Como a saída do Cudê mexeu com esse time, gente? Como mexeu? Caindo demais, hein? Agora eu te pergunto, você acha que foi a saída do Cudê ou o time já vinha numa decrescente, já vinha sentindo o peso dos jogos, dos campeonatos? Não, eu acho que vinha numa decrescente, mas nem tanto, né? Depois da saída do Cudê, o time realmente ladeira abaixo, né? Desabou. O time, realmente, o time foi da ladeira abaixo. Havia assim um desgaste, o Inter estava oscilando sim, não conseguia
manter bons jogos que nem no começo aí da volta da temporada após a pandemia, mas do que o Inter era com o Cudê, mesmo oscilando, do que o Inter é com o Abel Braga, é impressionante como que esse time está oscilando demais, como esse time caiu muito o rendimento, e não só o rendimento, resultados. Realmente é uma coisa de se rever, uma coisa até espantosa, o tanto que esse time do Inter não está jogando futebol. Com todo o respeito ao Fluminense, mas não estou falando só por causa do jogo do Fluminense. É desde a saída do Eduardo Cudê. E o jogo do Fluminense deixou bem claro isso, porque, querendo ou não, o Inter é assim mais time que o Fluminense. Jogando em casa, tinha que ter vencido. Não é um absurdo o Fluminense ganhar, porque o Fluminense é um time que está incomodando bastante gente. Inclusive, já encostou o Internacional na tabela, está em quinto colocado. Mas o time do Internacional aí é mais um jogo que não consegue vencer. E vamos ver aí que no meio de semana tem o Boca Juniors na Libertadores. Eu vou te falar já. Se cair na Libertadores, o Abeião cai também. Também, pelos resultados, pelo que o Inter não está mostrando, pode ser que caia. E pelo futebol brasileiro, o jeito que é tratado o treinador aqui, aí pode ser que caia mesmo. E eu mesmo fui contra a contratação do Abel. Para mim, o Abel pode ter identificação que for para o Inter um treinador ultrapassado. Para mim, é uma filosofia completamente diferente do Eduardo Cudê, por isso que não está dando resultado. Eduardo Cudê, apesar da oscilação, estava dando resultado do seu trabalho. E ali não está dando resultado porque é uma filosofia completamente diferente. Saiu um treinador bem com pensamentos diferentes, com pensamentos evoluídos taticamente para frente, e chegou um treinador com pensamento futebolístico, tático, lá atrás ainda, um pensamento atrasado, e para mim é por isso que não está dando certo. Tivemos também a derrota do Botafogo em casa para o Fortaleza. Botafogo muito mal, hein? Não, Botafogo. O Botafogo, você pode. Eu, tipo assim, se fosse uma casa de aposta, o Botafogo é um time que eu ia falar que vai cair. E o Botafogo já está em penúltimo colocado, com apenas 20 pontos. E o primeiro da zona de rebaixamento é o rival Vasco com 24 pontos. Então, mesmo já está a 4 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. E era crucial o Botafogo vencer esse jogo. Porque se ganhasse, ele ia 23 e o Fortaleza ali estava com 26. Com 25, Entendi. perdão. Com 25. E agora o Fortaleza foi a 28. Então o Fortaleza já disparou na frente do Botafogo. É um time já que se desgarrou do Botafogo. Se o Botafogo ganhasse, ia ficar colado com o próprio Fortaleza. Quer dizer, tipo assim, eu sei o que você quer dizer, é uma briga direta, né? Sim, é uma briga direta que o Botafogo deixou seu rival aí na luta contra o rebaixamento acabar desgarrando. E é um candidatíssimo ao rebaixamento, porque é um time fraco. Eu acho. Forte candidato. E aí eles contrataram o Honda e o Honda e o Marfinense lá, agora não me lembro o nome lá. O Cal, como é que é? Um Calu. Calu. Eles contrataram o Honda e o Calu, talvez por achar que ia ser o novo Sidorf, né? Que na época o Sidorf veio no Botafogo, ele comeu a bola. Mas são jogadores completamente diferentes. E talvez pelo marketing e tal, mas pelo futebol, esses jogadores até agora há pouco mostraram também, né? Então, eu acho que talvez aí, eu não sei os valores, mas deve ser barato também. Poderia investir aí em um elenco mais diversificado, com mais qualidade, e não nesses jogadores também em fim de carreira, né? Que são principalmente Calu, jogador em fim de carreira, era reserva do Hertha Berlim da Alemanha. É. Não, o próprio Honda, né, também já. O Honda nunca foi tudo isso, né? Eu Nunca. acho que o Honda é um jogador superestimado. Ele nunca foi tudo isso. Para mim, eu nunca vi tanta graça nesse Honda que nem o pessoal sempre falou. É. E tivemos também um empate 0-0 Corinthians e Grêmio. Esse empate eu falei na outra live que a gente fez aí, né, sobre like, o meu like dislike. Para mim foi um empate heróico do Corinthians, né? Mas um joguinho horrível de se assistir, né? Mais um, né? Mais um. Parece Mais que tá. um. Não tenho nada contra o Corinthians, não, mas tá virando um hábito o jogo do Corinthians ser horrível de se assistir, né? Tá virando um hábito, né? E eu também esperava mais do Renato. Se bem que, olhando assim, o Renato fez o que pôde, né? Ele colocou atacante, ele não abdicou do resultado. O problema é que não encaixou, né? Tem dia que não encaixa, né? Mas falar assim, que ele jogou retruca. Não, ele foi colocando atacante para atacar, né?
Agora, para o Corinthians, foi um bom resultado realmente, pelas circunstâncias. Porque teve 2 expulsos, jogou com 2 a menos aí, desde o primeiro tempo com 1 a menos, com o Marlon expulso aos 30 do primeiro tempo. E no segundo tempo, ali na marca dos 20 minutos, se eu não me engano, o Otero também foi expulso. Recebeu o segundo amarelo, também foi expulso. E teve que segurar a pressão ali, teve que segurar o 0-0, e diante das circunstâncias foi um bom resultado. Aí eu vou falar uma coisa para você, teve uma chance claríssima de gol. Sim. Claríssima. O Vanderlei fez um milagre lá. O chute do Fagner, né? Uma defesaça do Vanderlei, salvou o Grêmio. Defesaça realmente. Verdade, uma defesaça, uma pancada do Fagner. Quase o Corinthians está com os 3 pontos ainda, com 2 a menos. E vale se destacar a grande partida que o Fagner fez, que eu realmente gostei da partida que ele fez. E outra coisa, com a chegada do Mancini, tá uma pequena evolução, mas você tá vendo o jogador parece com mais garra, com mais gana, com mais vontade de vencer, o que a gente não via antes. Isso que eu ia falar agora. Só vontade não ganha jogo, né? Sim. Tem que ter material, né? Precisa ter uma evolução tática, precisa ter mais material humano, mas que nem você falou, a vontade dos jogadores do Corinthians, que é o DNA dos jogadores do Corinthians na história do Corinthians, sempre ter muita vontade, que não estava tendo, o Corinthians está voltando. Os jogadores está tendo essa vontade, a gente está vendo isso. Foi uma coisa que a gente sempre cobrou do Corinthians, né, antes da chegada do Mancini, porque o Corinthians, a gente sempre falava que nem sempre teve grandes elencos, mas só que a vontade compensava a falta de técnica às vezes, e é o que não estava acontecendo. E agora a gente vê bastante vontade nesse time do Corinthians com o Wagner Mancini. O DNA do Corinthians aí de ser um time com vontade parece que voltou. E isso é muito importante. Muito, parece que foi reativado, realmente. E esses foram os jogos, e o jogo que falta aqui é o jogo da segunda-feira às 8 da noite entre Sport Recife e Atlético Goianiense, que é um confronto direto aí na parte de baixo da tabela, né? É que não vai mexer em nada, né? Sim, o Sport está em 14º com 25 e o Atlético Goianiense em 17º com 24. Então, um confronto realmente direto contra o rebaixamento. E o Sport que eu tinha falado, né? Venceu um monte de jogo, foi lá para cima, mas eu cravava que o Sport aí ia lutar contra o rebaixamento ainda assim. E tá caindo pela tabela. Porque não tem como, né? É um elenco fraco. O Sport, querendo ou não, tem um elenco fraco, bem fraco. Lutou contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano, que é um campeonato já fraco. Com todo respeito, o estadual, todos os estaduais são fracos, todos. Mas o pernambucano, o Sport tem que ser soberano. É um grande aí do Pernambuco. E lutou contra o rebaixamento. Então, não tinha como aí fazer mágica. E o Sport está voltando aí, já está brigando contra o rebaixamento. Mas eu vou te ser sincero para você, essa é a minha opinião. Eu acho que o Sport não cai, não. Não porque é um time bom, é que nem a gente sempre fala. É porque tem muito time ruim lá para baixo. Não, e esse campeonato está espantando a quantidade de times ruins. O Goiás, por exemplo, uma péssima campanha, apesar da vitória do Palmeiras, ganhou de um time tudo remendado também, que nem eu já disse, não justifica, porque o Palmeiras, se tem 2 times que não justifica, é Palmeiras e Flamengo, porque o Palmeiras jogou com o Everton, jogou com o Lucas Lima, jogou com vários jogadores ali, com o Marcos Rocha, jogou com jogadores ali que dava... Jogadores que seriam titular em qualquer time, né? Isso, dava pra fazer diferença. Mas tudo bem, mesmo assim ganhando um time remendado. Mas mesmo assim está a 5 pontos do Botafogo, que é o penúltimo. Então está muito abaixo. E também o Botafogo jogando muito mal. Temos o Coritiba jogando muito mal. Temos o Atlético Goianiense, que depois que saiu o Wagner Mancini, está muito mal também. Ele manteve ali uns 2-3 jogos depois ali bem, depois ele caiu muito. O Vasco também que está mal. Aí temos o Ceará que está lutando aí, o Sport, o Corinthians, que para mim não cai. E o Bragantino, uma recuperação. Mas é times... O Bahia descendo. Bahia descendo. Mas para mim os piores hoje no campeonato é o Goiás, o Botafogo e o Coritiba. É os 3 últimos realmente. São os times que estão muito mal. Estão muito abaixo da média. Exatamente. Bom, isso foi a rodada do Brasileirão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. É ou não, Eduardo? Sim, em breve mais lives ao vivo e também vamos ter aí quadros novos aí. Então, se quer saber qual que é, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta a nossa página no Face. Que em breve temos live ao vivo lá na página do Facebook de novo, hein? Fiquem ligadinhos aqui no Fute Rede, que o melhor futebol da rede está aqui.